Hello, friends. Olá, amigos. Hoje vamos considerar uma profunda indagação. Quem é Deus? Para aqueles que confiam apenas na sabedoria humana, Deus é um mistério, simplesmente uma ideia contra a qual eles argumentam. No entanto, Deus, em seu amor e compaixão, graciosamente se revela àqueles que, através dos olhos da fé, estão dispostos a ver. Existem duas maneiras principais pelas quais Deus se revela. A primeira é por meio da criação. No Salmo 19, versículos de 1 a 3, Davi declara o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Para aqueles que estão dispostos a ver, a mão do Criador é visível em toda a natureza, desde as estrelas dos céus até as criaturas do mar mais profundo. Seu projeto incrível pode ser visto claramente. A segunda maneira pela qual ele se revela é através das Escrituras. E é por meio das Escrituras que a suprema revelação de Deus é vista na vida e morte de Jesus Cristo. Através de Jesus podemos conhecer o Pai. Nós lemos em 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ainda, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando buscamos conhecer Deus a partir da Bíblia, não podemos nos colocar acima de Deus e tratá-lo como um objeto a ser estudado, analisado e quantificado. Devemos nos submeter à autoridade de sua autorrevelação, a Bíblia. E a Bíblia é seu próprio intérprete, quando comparamos Escritura com Escritura. É importante ter em mente que a Bíblia não prova a existência de Deus. Ela a assume, como indicado em sua abertura. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia revela a Deus é por meio de seus nomes registrados ali. Santo e tremendo é o seu nome. Nós lemos isso no Salmo 111, 9. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, lemos muitos nomes que nos ajudam a entender quem ele é. El e Elohim significam Deus e revelam seu poder divino. Elion, significa Deus Altíssimo. E Adonai quer dizer Senhor ou Mestre. O nome El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. E o nome Yahvé enfatiza a natureza autoexistente de Deus e sua fidelidade. No Novo Testamento, Jesus usa o nome de Pai para nos levar a um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. As atividades de Deus nos dão um vislumbre de quem Ele é. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, mostra Jesus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em muitas passagens, nós o vemos como Redentor. Isaías, capítulo 46, verso 11, Jeremias 29, 11, nos lembra de que Deus faz planos. De acordo com Isaías 46, 10, ele declara o fim desde o princípio. Ele abençoa seu povo e Deuteronômio 15, 6 revela que ele é fiel para perdoar nossos pecados se confessarmos a ele, como prometido em 1 João 1, 9. Talvez um dos textos mais reveladores das Escrituras esteja em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado.
Na verdade, Deus é um Deus de misericórdia e justiça. Deus é autoexistente, pois ele tem vida em si mesmo, como lemos em João capítulo 5, versículo 26. Ele é todo-poderoso e onisciente, conhecendo o fim desde o princípio como o Alfa e o Ômega, registrado em Apocalipse 1, 8. Deus é onipresente, transcendendo espaço e tempo, e ainda assim ele está totalmente presente em todos os lugares e em todos os momentos, como indicado em Salmo 139:7 e em Hebreus 4:13. Deus é todo-poderoso e nada é impossível para ele. Ele é imutável e perfeito. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele diz isso em Malaquias capítulo 3, versículo 6. As Escrituras revelam que, conquanto haja um só Deus, existe uma pluralidade dentro da divindade. De fato, nossa segunda crença fundamental adventista do sétimo dia declara: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Vamos dar uma breve olhada no que as Escrituras dizem sobre a divindade. No livro de Gênesis, ouvimos Deus referindo-se a si mesmo no plural várias vezes. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus declara: façamos o homem à nossa imagem. Em Gênesis 3:22, ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E em Gênesis 11, verso 7, ouvimos Deus dizendo: vinde, desçamos. Algumas referências se referem especificamente ao Espírito Santo, como na história da criação, onde lemos em Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E em Isaías 48:16, vemos as três pessoas da divindade, onde lemos: agora o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim, o Filho de Deus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. A encarnação de Jesus Cristo é um belo exemplo de como os três membros da divindade trabalham juntos. O Pai deu seu Filho, Cristo deu a si mesmo, e o Espírito deu a luz a Jesus. Cada membro da divindade estava presente no batismo de Jesus, com o Pai declarando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Cristo deu a si mesmo para ser batizado como nosso exemplo. E o Espírito capacitou o Filho quando ele desceu sobre ele na forma de uma pomba. Pouco antes de sua morte, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como o Consolador. Além disso, ele ordenou que sua igreja batizasse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hoje, o Pai e o Filho nos alcançam por meio do Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Em 2 Coríntios 13:13, temos a linda bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Vocês sabem, amigos, a água é uma substância interessante. Ela pode cair em cascatas de cachoeiras, enchendo lagos e rios que desagam no mar poderoso. Pode ser congelada, transformando-se em gelo que cobre os polos da terra. E pode subir como um vapor, gelado ou quente. Três formas: líquida, sólida e vapor. E, no entanto,
Todas são uma substância, água. Talvez Deus seja um pouco assim. Nós não podemos especificamente indicar como é Deus, absolutamente, claro, mas talvez seja um pouco assim. Deus, mas três pessoas distintas com características e papéis únicos. Todos trabalhando juntos para salvar o maior número possível para a eternidade. Ellen White nos diz: há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste. Em nome destes três grandes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus exercícios para viver a nova vida em Cristo. Que bela promessa é esta! Se vocês gostariam de aprender mais sobre quem é Deus, vocês vão encontrar muitos recursos valiosos em adventistas.org/pt/institucional/crencas. Quão confortante é saber que realmente existe um Deus no céu que nos ama, que morreu por nós, que nos conforta e nos guia, e que um dia, muito em breve, voltará para nos levar para vivermos para sempre com Ele. Vamos agradecê-lo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela maravilhosa maneira como tu trabalhas tão de perto com Jesus, o Filho e o Espírito Santo, como a divindade, três em um. Não podemos entender isso, está além de nossa compreensão, mas nós aceitamos pela fé e nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de permitir que tu vivas em nossos corações e nos ajudes a compartilhar com os outros a magnífica notícia de que tu provês uma via de escape para cada um de nós e que este maravilhoso plano de salvação foi provido pelo Pai, Filho e Espírito Santo, antes mesmo da criação deste mundo. Obrigado porque tu és nosso Deus. Pedimos tudo isso no poderoso e maravilhoso nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Powerful and wonderful name of our Savior, Jesus Christ. Amen.